casa edificada na rocha que é Cristo. Pode soprar as adversidades. Quando falo adversidades, é em um estado globalizado, vamos dizer assim, tocante, né, às tempéias da vida, enfermidade, tristezas, decepções, e enfim, né, está generalizado tudo tocante àquilo que te aflige, né? Vai vir e vai vir e vai vir, mas a Bíblia diz que veja, que nós, quando buscamos em Cristo, nós não somos desapontados. Por quê? Veja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E é o que é a coisa mais exata que pode existir. Que nem, né? Porque muitas vezes o que nos falta é nós nos entregar um pouco mais a Deus e a sua palavra. Porque se nós vamos a uma consulta médica e o médico diz, nós precisamos fazer um exame mais detalhado, então você precisa vir em jejum, que você vai passar na verdade, você tem que jejuar, ficar um dia de jejum, 24 horas de jejum. Com certeza, você faria. Eu faria, não é verdade? Então, se é para mim procurar um médico e não confiar no seu diagnóstico, então eu nem vou, não é verdade? Então eu nem vou. Então, assim é Deus. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, não, muitas pessoas, elas têm ficado pelo caminho, à beira do caminho, tocante à salvação. Por quê? Porque tiveram decepções, estão cansados de decepções, e, veja, com a tal chamada religião do homem. Na verdade, pegam um versículo aqui, outro acolá, e formam uma doutrina. Na verdade, aí, daqui a pouquinho, lá entre eles, lá há uma decepção. Alguns, não quero mais saber disso. E outros não, eles se juntam em 3, 4 e vão lá e abrem uma outra, né, que a Bíblia diz, porta de inferno. Porque se nós não, irmãos, em nome de Jesus, eu tenho Deus como minha testemunha, se nós não tivermos de acordo com a doutrina dos santos apóstolos, os profetas, não é uma igreja, é uma porta de inferno. Veja. E nós viemos para Deus, então nós somos tão relapsos, né? Tocante, né, a jejum, a oração, não é verdade? Enfim, né? Então o Senhor, veja, qual é a forma de nós perseverarmos, veja, ficarmos de acordo com os últimos versículos do capítulo 7 que nós lemos, veja, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram rios, sopraram ventos e tempestade, e ela ficou de pé, porque estava fundada na rocha. Não é verdade? Veja, Jesus, ele jejuava, Jesus, ele orava, Jesus, ele orava na madrugada, ele orava, como nós acabamos de ouvir, não é verdade? Veja, Deus nunca trabalhou com 2 profetas, na verdade, principalmente na era gentílica, que é o Evangelho da Graça. Na verdade, Deus fechando com os judeus e vindo tratar com os gentios, veja, a graça, e as pessoas transformam em uma desgraça, veja, dando, bem,
Veja. Então, Jesus, se você falar com muitas pessoas hoje, vamos fazer uma campanha no monte, é tonteria. Vamos fazer um jejum, isso é tonteria, veja. Por quê? Porque eles não estão alicerçados em Cristo, mas em um dogma. Veja. O capítulo 8, então veja. Agora, veja bem, quando nós estamos cansados, veja, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Correto? Então, cada experiência que eu tive, eu passei por muitas denominações, vocês sabiam? Muitas não, talvez preencham uma mão, ou uma mão e meia, correto? Mas sempre procurando, veja, quando algo me era revelado, veja, tocante, veja, mas sempre praticando a leitura, sempre orando, sempre lendo a palavra de Deus, eu lia a palavra de Deus, não entendia, voltava todo o capítulo. Eu não voltava somente um versículo, eu voltava todo o capítulo. Por quê? Porque eu não estava lendo a Bíblia para mostrar ou provar para alguém que eu li a Bíblia Sagrada. Não, eu quero ler a Bíblia Sagrada para ter intimidade com o autor dela. Amém. Esse é o objetivo. Correto? O profeta desta era, ele conta uma história de dois irmãos e o caçula, ele não teve o prazer de conhecer o seu pai. Quando ele nasceu, o papai dele tinha falecido. Então, ele gostaria muito, Ele sempre estava procurando referências do seu pai. Perguntando para o irmão mais velho, como era o papai, como é que o papai fazia, o que ele... Veja bem, ele não queria aquela referência simplesmente para... Não, é porque ele queria conhecer o seu pai. Não era uma curiosidade, era uma necessidade. Então, quando nós temos a necessidade de conhecer Deus, então qual é a essência, qual é a fonte? É a Bíblia Sagrada. Então, quando eu lia, eu não entendia, voltava todo o capítulo. Não entendia, eu voltava ao capítulo anterior. Se eu estava, por exemplo, lendo o capítulo 7, não entendia, eu voltava no capítulo 6. E ali ia para pegar de novo, não entendia. Eu voltava no capítulo 5. E aí, não entendia, então eu descansava. E deixava na mão de Deus, e ia orar, e entregava aquilo na mão de Deus, e continuava a minha leitura pacífica e tranquilamente. Até que quando eu chegava em determinado capítulo, aquilo me era revelado assim de uma maneira tal, que hoje, irmãos, o meu filho até disse que outro dia com alguns amigos de um ismo, ele disse, quanto tempo o papai já falava para vocês? Eu acho que vocês deviam, se vocês tivessem, vocês iriam lá e pediriam desculpas para ele, porque vocês, o afrontam. Quer dizer, enquanto vocês não leem a mensagem, vocês não acreditam, porque vocês colocam a mensagem do profeta dessa era em cima, sobre a palavra. E não é assim, porque Deus, ele tem filhos, correto? E Deus, ele olha, veja bem, Deus, ele olha, quanto mais, nós buscamos a Deus, mais de Deus nós temos. Diz assim o capítulo 8 do livro de São Mateus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão,
E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Oremos. Pai, ó bendito e santo Deus, por tua misericórdia e por tua graça, Pai, nós aqui nos encontramos diante deste livro sagrado, a tua palavra. A tua palavra, Pai querido. A Bíblia é como diz, Senhor, o profeta desta era e o teu filho, que o Senhor deu para nós o melhor que há no Senhor, é a sua palavra. Nós podemos confiar, Pai, deitar, dormir, de papar o travesseiro, Pai, quando nós estamos com tua palavra. Quando nós estamos tentando e vivendo através da tua palavra, e somente o Senhor é que pode nos aperfeiçoar na tua palavra, por tua palavra. Por isso, te glorificamos e te exaltamos em o nome de Jesus Cristo. Abra-nos o entendimento. Toma, Senhor, este teu filho, Pai, e nos alimente, Pai, com alimento espiritual, o maná fresco, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, a carne fresca, a águia se alimenta de carne fresca, Senhor. Por isso nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo, por este bendito maná espiritual. Ó Deus, porque o cotidiano, Senhor, tem nos cercado de muitas delícias e saúde para desfrutar de todas. Glórias ao teu nome, Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Interessante, na verdade, irmãos. Veja. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veja. Veja bem. Nós sabemos que Jesus, depois que ele começou a manifestar, veja, os seus milagres, todas aquelas maravilhas e prodígios, multiplicação de pães, e 5.000, e 4.000, e veja, havia sempre uma grande multidão que o seguia. Veja. Então aquela multidão o seguia com muito fervor. E nesse caso específico, nessa narrativa do apóstolo Mateus, veja, ele fala de um leproso. E sabemos que, não sei se hoje, irmão, era uma doença incurável e muito contagiosa. Tanto que o leproso, quando ele estava andando, que a certa distância, alguém o cruzava no caminho, ele tinha que gritar: impuro, 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 para a pessoa se afastar dele. Veja, porque senão ele sofreria uma penalidade. Veja. Então quando via alguém em certa direção, ele começava a gritar: impuro, 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 quer dizer que ele era um leproso, para a pessoa se afastar dele. Veja. E este tão íntimo, não de Jesus, mas de tantas maravilhas que ele ouvia tocante ao nosso Senhor, de tantos prodígios, tantos milagres que Jesus já tinha realizado, ele se atreveu e chegou e clamou a Jesus, que se Jesus quisesse, o irmão, é o que falta, irmão, para o mundo. É o que falta para o mundo reconhecer que, se Jesus quiser,
Veja, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer. Há uma condição. Crer em Jesus. E se eu crer em Jesus, eu não vou pedir para Maria, eu não vou pedir para José, eu não vou pedir para Pedro, eu não vou pedir para Paulo, muito menos para William Marion Branham, eu vou pedir para Jesus. Aleluia. Aleluia. Veja, porque Jesus, ele veja bem, ele agraciou-nos, veja, com dons. Ele nos agraciou de tudo, para que nós pudéssemos voltar para casa. Não é verdade? Mas hoje o homem, ele tem tentado roubar a glória de Deus, se esquecendo das palavras de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não, capaz de olha aí, começou, estava tão gostosinho o culto, mas começou. Você está entendendo, irmãos? Amém. Há uma entrega. Senhor, se tu quiseres, e Deus não vai lançar ninguém fora. Deus, ele se manifesta a todo o que lhe pede, porque ele não pode voltar atrás da sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Ele falou e está determinado. Veja, ele, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Oh, irmãos, em nome de Jesus, não importa, veja, não importa a circunstância, não importa, não importa a circunstância, se é física, se é habitual, na verdade, se são os hábitos que nós adquirimos com o mundo, com vícios, e não existe, veja, nenhuma circunstância que possa impedir o mover de Deus em nossas vidas. Só que este mover de Deus em nossas vidas é para nos aperfeiçoar em Cristo. Aleluia. Veja, hoje nós temos igrejas abarrotadas de pessoas insatisfeitas com a doutrina de certo ministério, mas elas ficam lá por quê? Porque elas não têm coragem de dizer: por que está assim e nós fizemos assim? Por que está assim e nós fizemos assado? Veja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ser chamado pelo nome de Deus é uma coisa. Agora, veja, que nem Jesus disse: ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Veja, o mundo, veja, muitas pessoas, muitas são criaturas e como, veja, isso aqui, o livro do testador. Tem o livro do testador na mão, mas não tem a sua assinatura no seu testamento. Não tem o nome no seu testamento. Por isso, será condenado. Veja. E em meu nome, veja bem, quero ser limpo. Amém. E logo ficou purificado da sua... mas não foi instantâneo. E logo depende de um espaço de tempo. Não foi instantaneamente que ele olhou como... É como Jesus, ele estava lá
clamou e na mesma hora a coisa aquietou-se. Vocês estão entendendo? Na mesma hora, em uma hora ela só muda o ponteiro quando ela chega, completa a hora cheia. Outro dia eu trabalhava com o seu Jurandir, na marcenaria dele, e ele era um servo de uma igreja, não de Deus, a igreja Congregação Cristã no Brasil. Então nós estávamos trabalhando e nós tínhamos hora para entrar, mas não tínhamos hora para sair. Graças a Deus nós tínhamos bastante serviço. Então ali, e chegou ali no verão, daqui a pouco, dali eram umas 6 horas, com um temporal de chuva, e pertinho de nós já estávamos limpando para ir embora. Aí então eu sempre levava comigo um Novo Testamento, aqueles livrinhos pequenininhos, aquela Bíblia Sagrada, só o Novo Testamento. Então eu vim na rua e disse: vento, te aquieta. Chuva, cessa. Eles ficaram olhando assim para mim. Aí eu voltei na Bíblia, eles ficaram olhando e digo: não, irmão, você não se preocupe. Eu só vou ler esse salmo aqui para mim poder ir para casa, igreja. E comecei a ler o salmo, porque eu sabia que naquela hora ia se cumprir a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não fiz aquilo com o objetivo de dar espetáculo. Não, eu estava exausto. Deus sabia, e quem me conhece sabe o quanto eu me dedico. Eu estava exausto, eu não vi a hora de chegar em casa e poder tomar um banho, jantar. E eles ficaram olhando, admirados, e daqui a pouco o que aconteceu? A chuva parou, o céu limpou. Eu nunca me esqueço daquilo que uma vez ali, vindo aqui que sai ali no João Costa ali bem em cima do topinho do morro, ali perto onde mora a nossa vizinha, antiga vizinha aqui, um homem tinha ganhado na trimania 7 carros e não sei o que. Eu vindo de lá todo alegre porque Deus ouviu o meu clamor, e o homem ali todo alegre porque ganhou um monte de carro na trimania, aquele foguetório. Eu nunca me esqueço daquilo. Veja que tipo. 2 homens alegres, um no espiritual, o outro no material. Não é sempre 2 espíritos? Aleluia. Sempre o mundo gira em torno, veja, 2 espíritos. O espírito da luz ou o espírito das trevas. Não estou sugerindo que o homem, não, jamais, em nome nenhum. Só que veja, ele se alegrando na carne, né, de ter sido contemplado, e eu me alegrando no espírito, porque também fui contemplado. Porque eu vi que o meu Deus, ele ainda é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele não faz acepção de pessoas. Veja. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta de Moisés, que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Incrível, não é verdade, irmãos? Veja. Jesus ali, na verdade, vamos ver o lado natural da coisa. Porque nós temos Moisés, porque nós temos Moisés. Veja, mas Jesus nunca contestou a autoridade de Moisés, mas cada um no seu determinado tempo. Noé não podia vir com a mensagem de Moisés, e Moisés não podia vir com a mensagem de Noé, com a mensagem de Elias, com a mensagem de Eliseu, correto? Sempre no tempo determinado por Deus. Nós vimos, veja bem, veio João Batista, veja, tirado do meio do sacerdócio, porque senão ele seria mais um hipócrita que nem o pai dele. Não é verdade? Não, veja bem, não hipócrita, perdão, Senhor, por eu ter usado esta palavra contra o meu irmão Zacarias. Veja, mas ele estava sujeito a uma circunstância, a uma hierarquia sacerdotal que Deus já tinha excluído.
Deus já havia excluído, veja, a sua palavra através do sacerdócio levítico. Veja. Mas teria que vir um precursor para Cristo. E, irmãos, é a única vez que eu vejo na Bíblia, por isso eu clamei perdão a Deus por ter falado contra o meu irmão Zacarias. Por quê? Porque é o único, se não me engano, o único que a Bíblia diz que ele servia Deus corretamente em sua palavra. Veja, ele cumpriu tanto os mandamentos como as leis cerimoniais ao pé da letra. Leia lá o anúncio de João Batista, o nascimento de João Batista. Todos dois da tribo de Levi, levitas, veja. E a Bíblia diz que eles eram, veja, cerno puro. Eles eram cerno espiritualmente. Tocante, veja, eles não eram hipócritas. Não. Que nem os sacerdotes. É verdade? Chegava na casa das viúvas com pretexto de prolongada oração e não sei o quê, enganando o povo lá, não é daqui. Veja, Zacarias não. Veja. Foi o único, se eu não me engano, irmãos, que eu vejo mencionado na Bíblia, que ele andou no sacerdócio, né, amigo do sacerdócio, reto e limpo na presença de Deus. Veja bem, ele não desmereceu Moisés. Vai lá, não conta para ninguém. Vai lá e te apresenta lá o sacerdote, leva a oferta que Moisés determinou. Veja, ele nunca excluiu, veja, Moisés. Veja, quem são esses hoje que querem excluir a doutrina dos santos apóstolos, dos profetas, com doutrinas que não condiz com os seus ensinos? Meu Deus, irmãos. Agora, veja aqui em Apocalipse, veja bem aqui. Eu quero pegar uma escriturinha, veja aqui. Veja bem. Apocalipse capítulo 6, versículo 14. Vamos ler mais pertinho aqui. 15. Leia em casa todo o versículo 6. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Agora você imagina, um cordeiro, veja, olha o fulgor que Jesus